Mas aí... Por isso que eu acho, por exemplo, o Talmud dos judeus muito interessante. Tu estudou tudo isso sendo ateu? Eu leio tudo isso. Bíblia, eu li a Bíblia, menino. E aí, o Talmud, que eu quero até comprar um Talmud, quem estiver lendo aí, por favor, me acha um Talmud aí, porque ali tem as histórias, os estudos dos rabinos ao longo dos anos sobre essas histórias e discussões entre seres pensantes em cima disso, discussões que duram até hoje. O Talmud é o livro sagrado ou é um livro sagrado de estudo? É um livro sagrado de estudo. Tá. Tem, a Torá é o livro deles, tá né? Bom, o Velho Testamento serve pro Islã, pro judeu e pro cristão, né? É o mesmo para todo mundo. Então todo mundo acredita nessas coisas. Mas o Talmud tem essa coisa do estudo, que também é um livro religioso, um livro sagrado, mas é isso que eu acho muito interessante. São rabinos ao longo da história que debatem as conversas. Ou seja, vão atualizando. Porque eu não tô nem entrando aqui no mérito de isso foi escrito no século 10 antes de Cristo. O que mudou em 3.000 anos? Né? Então não tô nem entrando nisso aí. Então tem uma conversa que vai se atualizando. Desse grande rabino, pensador que estudou a Torá, que leu, que viu tudo, que acha isso. Que estudou os estudos dos outros rabinos? E aí vem um outro rabino que lê esse estudo e fala, não concordo. Não concordei com ele. Tô achando que Yosef não tá... Acho uma outra coisa. Mas é um outro pensador fodão. E aí dali 50 anos vem outro pensador e fala, porra, nenhum nem outro. Eu acho que a junção dos dois é que gera isso aqui. Olha que rico que é. Olha como é interessante, porque daí você tá o quê? Conversando com gente que estuda, conversando com gente que viveu os tempos, que passou o tempo. E não gente que pegou e falou, é assim que tá aqui, e aí isso acabou. Poxa, isso aqui são... O Velho Testamento é uma junção de vários pedaços de coisas escritas por várias pessoas diferentes que a gente não sabe nem quem são. Com décadas, às vezes séculos de diferença entre eles. Séculos de diferença. Se não me engano, são 10 séculos de diferença entre eles. Que foram ajuntados, escritos, reescritos. Quem é que escrevia naquela época? Que papel era esse que durava? O que não foi jogado fora? O que não se perdeu? Que foi ajuntado e que teve um pessoal que olhou e falou, vai ser esse aqui. Teve uma junta que chegou e decidiu. Assim também como o Novo Testamento. No século IV, em 397, no encontro lá em Cartago, uns 20, Nossa, o bicho estudou uns mesmo. 20 pessoal que tava lá. Como era o nome do Papa? Santo Agostinho tava lá, mas não lembro o nome do Papa, não. Tá bom. Mas era em Cartago, na Tunísia. Foi na Tunísia que a Bíblia foi ajuntado o Novo Testamento. É isso que tu vai fazer na Tunísia, né? Seu cristãozinho eu vou lá rustido. atrás. Sabe onde é que tá a arca? Eu fui pra Etiópia, eu descobri que tá lá a Arca dos 10 Mandamentos, tá na Etiópia. Que é a Arca do Indiana Jones. A Arca... olha só, tá lá na Etiópia. E foi trazida pela rainha de Sabá, lá do rei Davi que deu pra ela. Mas enfim. Os textos foram compilados. Então eles pegaram os textos que no século IV fazia sentido, uns que não, e aí viraram os apócrifos. Eu ganhei os textos, porque você fala apócrifo, parece os textos... Parece o troço do mal, Não, herege. apócrifo é só oculto. Isso. Então os apócrifos são textos escritos na mesma época por gente que vivia junto ali. Então tem os textos apócrifos de Maria, de Jesus da infância. Não tem? Jesus some Dos 12, Jesus. eu acho, ou 14 até os 33. 12 até os 30 não acontece 30. nada, ninguém sabe o que aconteceu com ele e tal. Mesmo criança não tem relato dele, tem só a ida dele no templo ali. Mas ele viveu, aconteceu alguma coisa, criança. E tem esses nos apócrifos, eu vi essa tradução do professor Lourenço, que é um cara que eu até encontrei lá em Portugal, lá no Porto, lá em Coimbra. É um cara muito inteligente que traduziu direto do grego arcaico. Porque tem isso. Tem as traduções. Na tradução, pensa, do português pro inglês já tem perda. Imagina do grego pro aramaico, Total. do aramaico pro latim, do latim pro inglês, do inglês pro... Mas olha, se a gente partir do princípio que aí aqui vai de como você enxerga a realidade. Se você acha que a maioria das pessoas é filha da puta, aí fica difícil tu... E acho que todo mundo acha, né? Se você perguntar pra qualquer pessoa, a gente já sabe que o ser humano é ruim, o ser humano é errado, é meio filha da puta. A gente não confia no outro ser humano. Sim. Então pensa, por que eu confiaria em 20 pessoas do século IV que fazem hoje, 1.600 anos depois, eu segui a risca? Não, eu não vou fazer isso porque no século IV me disseram que não podia. O advogado do diabo agora. Você tem razão, é porque eu também já perguntei tudo isso pra uns... É que assim, em geral,
não todos, mas como eu tô de advogado do diabo aqui, eu vou citar os estudiosos que defendem, né, que a Bíblia tá legal, tá certinha, mesmo com tudo isso aí que você tá falando. Agora, e mesmo com tudo isso, a Bíblia é sim um instrumento histórico importantíssimo. São registros de coisas ali, daquela época, registros que a gente nem tem. Então aquilo ali não tô dizendo que aquilo ali é só a história da Chapeuzinho Vermelho, mas tem muita coisa histórica ali importante. Tem os nomes dos reis que viveram mesmo. Eu acho que boa parte do que a gente tá falando aqui tem a ver com, cara, só interpreta na moralzinha. Lê você mesmo e interpreta você e tira suas próprias conclusões. Isso aqui talvez seja a máxima do que a gente tá falando. Isso seria o ideal. Né? Mas mesmo assim, a gente não tem hoje... falando de Brasil, pessoas com capacidade de interpretação de texto. E eu não estou falando de gente ignorante que não sabe ler. Essas também não tem, mas estou falando de gente que estudou. Gente que se formou, gente que vive uma vida boa e que não consegue ler um artigo do jornal. Imagina ler a Bíblia e interpretar, trazer para os dias atuais. O que será que queria dizer? Por que naquela época se falava isso? Né? Aquela coisa do olho por olho. É legal, cara. O que é foda é que, porra, daqui a pouco eu tenho que parar. Não, temos tempo sabe ainda. por quê? Porque tudo isso que você tá falando aí tem uma porrada de coisa que se conecta uma com a outra. Por exemplo, isso que você tá dizendo, que as pessoas não sabem ler, não conseguem entender nem nada, tem a ver com a parada que você tava falando lá no começo, que a gente parou de entender ironia, a gente não compreende mais porra nenhuma. Exato. Né? Quando a gente se encontra nesse lugar e a gente vai ler um texto que tem... que dependendo de quem tá lendo, é óbvio, mas ele tem um potencial de ser um monte de parábola, um monte de sei lá, são histórias construídas para serem entendidas por pessoas de 3.000 anos atrás que não tinham todo o arcabouço intelectual que temos em 2025. Bom, as pessoas hoje sabem ler. Então como é que eu faço pro cara lá não comer a porra do porco? Isso. Que vai matar ele, porque a gente não sabe tratar essa porra. É evidente, lógico. Né? É isso aí. É o olho por olho, dente por dente, né? Antigamente você matava uma pessoa, se eu te matasse, a sua família tinha direito de matar 7 da minha. E aí então vira uma chacina. Aí um cara falando, vamos ver o seguinte, é olho por olho, dente por dente. Matou, o Fábio te matou, você mata o Fábio. Aí acaba aqui a matança. Aí a gente segue vivendo a vida. Porque mas isso não quer dizer que a gente deve operar assim em 2025. Lógico. Até porque veio o Novo Testamento depois e Jesus falou que, meu irmão, ame o próximo como a si mesmo. E é isso. Pronto. Né? E vem Jesus e fala umas outras coisas. Claro que Jesus vem para tentar corrigir uns negócios que tem lá no Velho Testamento. Mas mesmo o Novo Testamento é isso. É uma junção de textos que foram escolhidos por um pessoal. Que pessoal era esse que a gente nem sabe? É um pessoal que pode ter feito justamente para trazer benefício próprio. Estudiosos da Bíblia, e aqui eu tô falando em geral dos caras pró-Bíblia, os estudiosos, quando eu perguntei, ou quando fala-se sobre os apócrifos ou a construção dos livros da Bíblia. Eles falam o seguinte, cara, a gente estudou pra caralho, a gente faz escavação, a gente consegue encontrar provas históricas de várias coisas que tem na Bíblia, não das, sei lá, das coisas alegóricas, mas eu tô falando assim, tipo, Nabucodonosor tava lá mesmo, entendeu? Aqui, a gente tem aqui registro de Nabucodonosor. A Bíblia tem base na realidade. Claro que tem base na realidade. Só que a gente sabe que os anjos não vêm do céu pra ver se Sodoma e Gomorra tá acontecendo. Talvez esse tenha sido um jeito de contar pra fazer os caras entender uma coisa, não sei o que, compreender. Isso. No Novo Testamento, Jesus ficava mais claro porque Jesus dava o sermão do monte lá, e lá ele contava uma parábola e ficava claro que era uma parábola. Exatamente. Né? E a gente tá falando aqui de como é que eu chego nessa... A fábula serve pra isso. A fábula da corrida da lebre e da tartaruga. É bonito pra você, se você conta, se você não trabalha arduamente, você é a cigarra que fica só cantando, a formiguinha no inverno ela não consegue sobreviver. Então, a gente tá falando disso. Jesus tá falando um monte de parábola, um monte de o sermão da montanha. Nas parábolas os animais falam. Os animais falam, lógico, é isso. Agora, quando você fala assim, não teve dinossauro, não existiu dinossauro. Você falou, então o argumento de que a Bíblia é real, porque a gente escavou e achou, como é que eu faço com esse argumento com os dinossauros que a gente escavou e achou? Como é que na Bíblia não tem dizendo que tinha dinossauro? Não, é que na Bíblia também eles não descrevem todos os animais que morreram no dilúvio. Na Bíblia diz que começou em 5.000 anos o mundo. O mundo começou há 5.000 anos, 5.000 e pouquinhos. Então, como é que começou há 5.000 anos se qualquer carbono que você faz, você descobre que
Mas é que esses testes não são tão precisos assim, Fábio. Não. Eles erram entre 5 bilhões de que é quando a Terra nasceu até 5 mil, que foi quando a Bíblia começou. Então, assim, por isso que eu tô dizendo, não dá pra ignorar. Você olhar a Bíblia e falar, cara, eu acho Jesus um cara maneiro, eu acho que ele prega o amor, eu adoro o que esse cara tá falando, vou seguir o que esse cara tá falando. Puta, genial. Se te faz bem, se faz sua vida ser melhor, e isso não impacta a minha vida, vai lá. Faz. Como se você... Não, eu acredito que Alá é o cara. Eu acho que depois, no século VIII, chegou Maomé, ele é um profeta que falou, muito legal, Jesus, puta, bacana o pessoal lá, mas Alá é que é o cara. Tá te fazendo bem? Puta, vai. Não, eu acho que Buda é o cara que me ilumina, eu tenho que pensar. Tá ótimo, tá beleza. Agora, quando fala assim, não, eu acho que Deus é o cara, por isso que não vai poder liberar o aborto no Brasil. Porque Deus diz que não. Opa, que isso? Peraí, agora você tá interferindo na minha vida. A mulher pensa, não, você tá dizendo com um troço que você acredita, que eu nem acredito, que inclusive você acredita nesse Deus, e o cara do lado que acredita também nesse Deus não concorda com você. E aí você tá dizendo o que eu posso fazer comigo? Eita, tá doido? Tá maluco? Eu acho que o papo do aborto especificamente, ele é tão complexo... Não, super complexo. Que me parece muito improvável que algum dia a gente chegue a algum consenso. Mas não precisa chegar em consenso. Não precisa. Não, inclusive do cara admitir... Porque é muito forte. Esse cara, a primeira coisa que o cara vai falar pra tu é... Porra, tá falando então que pode matar as outras pessoas. Então eu posso ali dar um tiro no cara e matar aquele cara. Não. Mas, pô, você não tá falando que pode matar um ser que tá dentro da tua barriga? Tipo, você tá falando... Claro. Não, esse é um debate super. Fudeu. Mas eu tô indo pro debate religioso. E esse é o que não me interessa. Me interessa é uma vida? Poder matar? Opa, isso interessa. Vamos falar sobre o que é uma vida? Até mesmo porque na Bíblia, em Levíticos, Deus, quando cria o homem do barro, o homem só tá vivo quando Deus sopra ele. Quando ele respira. Não é quando o coração dele bate. E aí? Ué, o feto não tá respirando. Lá dentro. Quer falar de religião? Vamos falar só quando ele... Mas ao mesmo tempo vamos combinar aqui que ninguém tá a favor de matar uma criança que tá 8 meses na barriga da mãe. Enfim, mas eu não quero entrar no papo de aborto. Só quero entrar aqui. Não é possível que, por conta de um livro que foi escrito em 1000 a.C., uma junção de papel, gente que não sabe, gente que optou por fazer, que foi traduzido, retraduzido, colocado. Você que acredita nesse livro, com mais bilhões de pessoas que também acreditam nesse livro, cada um acreditando numa coisa, você quer interferir na minha vida? Você tá muito louco, porque daí amanhã eu vou falar assim, então vamos parar de vender carne no Brasil, porque na Índia a vaca é um animal sagrado, não se pode comer carne de boi, de vaca, e eu acho que a gente tem que respeitar os deuses. Tem uma comunidade hindu aqui no Brasil e que ela está ofendida. Ah, mas eles são a minoria. Não, então peraí, então a gente vai pela maioria... Porque daí começa a virar uma outra coisa, porque a maioria aqui, mas lá na Índia a maioria lá. Então, assim, cada um vive a tua vida acreditando no que te fizer melhor. Se te faz bem acreditar que você vai morrer e vai para um céu encontrar toda a tua família, os seus bichos, puta, que ótimo. Tomara. Não, seria lindo, imagina. Eu adoraria morrer e assistir uma história do mundo. O meu sonho era ficar morto depois vendo tudo que aconteceu, as verdades que aconteceu. Tal. Se te faz bem isso, tá ótimo. Agora, não pode interferir na minha vida aqui. E aí, o que eu tô dizendo é, a Bíblia, que é um livro já super controverso, quantas derivações cristãs existem em cima disso? Então não é que assim, não, todo mundo concorda que é isso. Não. Ninguém concorda com nada. Ainda mais no Brasil. No Brasil a pessoa não, eu sou católica, eu acredito em Jesus, até bater na madeira pra isolar. O que tem bater na madeira a ver? Não, eu pulei 3 ondinhas pra Iemanjá. Pera aí, você acredita em Jesus, você acredita em Iemanjá. Como assim? Não, eu usei amarelo que é pra atrair dinheiro. Peraí, você lê a Bíblia, você leu a Bíblia, você entendeu que amarelo não vai trazer dinheiro? É Deus que vai trazer dinheiro e Deus já tá tudo escrito. Então, assim, o Brasil tem esse sincretismo que vai trazendo tudo e vai juntando, que eu acho uma maravilha, mas vai enlouquecendo a pessoa, porque daí ela quer que eu me estabeleça pelas regras loucas da cabeça dela. Porque ela acredita em Jesus... Mas ela também acredita em Iemanjá, mas ela tem medo de espírito. Aí à noite bateu a porta lá, achei que é minha avó morta, tive um sonho, é um pressentimento. É a junção de tudo. Você fala, cara, então tudo bem, quer acreditar nessas coisas, acredita. Nem eu sei a resposta. Mas daí não faz a vida do resto das outras pessoas se basearem em cima disso. E tem muita decisão, muita coisa que não acontece porque a religião impede. A religião que quer que seja, impede acontecer. De
clonagem, de genoma, de embrião. Não deixa acontecer. E tem umas coisas ainda que a gente ainda volta no tempo com coisas do tipo... Não, se eu congelo um embrião, não pode agora mais jogar fora esse embrião. Ele já é uma vida. Aí você não pode jogar fora. Por lei. Como assim? Você tá muito louco? É um negócio que entrou, no que entrou a gente congelou, não existe nada ali. Não existe nada. Já é, não pode. Por lei, não pode. Você não pode no Brasil, por exemplo, aí você não pode poder... Eu quero... a morte assistida, né? Não é nada a ver com suicídio. Isso é uma coisa. Tô falando de morte assistida. Eu tenho uma doença degenerativa terrível. E eu sentindo dor pra caralho. Sentindo dor pra caralho. Já fui a médico, já tomei remédio. Não tem cura, não tem cor. Eu quero morrer. Não pode. Podemos ter toda a discussão de o que é uma vida, o que é tirar a vida. Mas não se pode hoje morrer no Brasil porque a religião não deixa. Quem é você pra tirar a própria vida? Quem é você? Mas não, eu tô fudido, eu tô mal. Tanto que aquele Dr. Morte que tinha lá nos Estados Unidos, eu fui assistir um filme que fizeram pra TV com o Al Pacino. Você fala Dr. Morte, você acha que é um cara que mata gente, né? É um cara, ao contrário, que ele ajudava pessoas que estavam em estados deploráveis, tremendo, horríveis, que não queriam estar vivos. Porque se você quer estar vivo, continua. E ele ajudava a pessoa. Ele não matava a pessoa. Ele pegava a injeção, botava no braço da pessoa e a própria pessoa tinha que dar. E aí ele ia preso, aí ele ia pro julgamento no júri, o júri achando ele horrível, aí ele botava o vídeo da pessoa. Quando ele bota o vídeo da pessoa assim, pelo amor de Deus, não consigo, o júri imediatamente falava, pode liberar esse cara, não precisa prender. Porque a pessoa quis. Ela tá vivendo uma vida terrível. Ela não tem nenhuma perspectiva. E a gente não tem esse debate por conta da religião? Vocês estão muito loucos por causa do que você acredita. Eu sei lá o que você acredita. Cada um é um doido. O outro é cientologia. Ele acredita que no planeta Vrabels veio alienígena pra cá. E é isso. Naquele documentário do Bill Maher, tem uma hora que os caras estão dando risada, os católicos dizem, ele falou, isso aí eram vocês há 2000 anos. Há 2000 anos, quando vocês falaram que Jesus era o filho de Deus, os caras riam assim, ó. Tá doido, é o filho de Deus. Porque é assim. Agora, como é que isso embasa a nossa vida? E essa é a ideia do especial de Natal. Vamos ver essas histórias loucas. Então, tudo que eu falo tá na Bíblia. Eu não invento nada, nenhuma das histórias, nenhum dos detalhes. Tudo tá na Bíblia, inclusive eu dou os versículos, que é pra pessoa ir lá que quiser conferir.